Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante, que é o avanço da cidade sobre áreas naturais, somado a eventos extremos como queimadas e mudanças ambientais, que têm intensificado a presença de animais silvestres em áreas urbanas. Cobras, aves, mamíferos e outros animais passam a dividir espaço com a população, o que exige informação, preparo e, sobretudo, responsabilidade. Ao mesmo tempo, instituições de pesquisa e grupos especializados atuam no resgate, cuidado e reabilitação desses animais, além de desenvolver protocolos essenciais em situações de desastre, como os incêndios no Pantanal. Para entender melhor como é esse trabalho, como ele é feito e principalmente como a população deve agir diante dessas situações, eu recebo a bióloga e médica veterinária Paula Helena Santa Rita. Bom dia, Paula. Bom dia, Prazer em Ricardo. te receber Prazer é nosso estar aqui. no Saúde Algo Mais. Você que é também responsável pelo biotério da UCDB, né? É coordenadora do GRETAP, MS, enfim, trabalha bastante, hein? Um pouco. Mas e me diz aqui qual é, o papel do biotério da UCDB quando a gente fala sobre a pesquisa e cuidado com os animais e sobre essas mudanças que estão ocorrendo aí no nosso planeta, né? Então, Ricardo, o biotério lá em 2003, ele foi criado com propósito principalmente de educação ambiental, né? Onde ele já existia um projeto para a produção e manutenção de roedores para pesquisa. E aí deu abertura para a manutenção das serpentes. Então, inicialmente, para a educação voltada, o carro-chefe sendo a educação ambiental e também a produção de biotoxinas voltados para a pesquisa, tanto da própria instituição, com os programas de mestrado e doutorado, quanto de instituições parceiras. Essa foi o grande Um motivador, trabalho amplo, né? bem amplo, só que não parou por aí. Diga aí, o que mais? E aí, à medida, como você cita a questão das mudanças climáticas, o biotério passou a fazer parte das instruções, né, militares, primeiramente. Então, ele sai da educação ambiental para a população em geral e começa também, sai não, né, agrega também as instruções militares. Então, polícia militar, exército, aeronáutica, as equipes do biotério atendem, né, essa demanda, Polícia Rodoviária Federal, todos os treinamentos específicos voltados a manejo de animais, o biotério consegue atender essa demanda das forças de justiça. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental. E aí entram as mudanças climáticas. As mudanças climáticas traz para o biotério a necessidade das adequações. Desde 2003, o biotério sempre fez o trabalho de resgate, recolhimento de animais peçonhentos, né, como uma utilidade pública. No entanto, em 2020, isso ampliou. Então, o biotério sai daquele mundo dos répteis e amplia para o resgate técnico animal, onde houve a necessidade de uma adequação de metodologias e métodos, né, técnicas e táticas adequadas para o resgate não só de répteis, mas também aves, mamíferos, anfíbios e outros grupos que se fizer necessário. Você falou logo no início sobre o trabalho de pesquisa, extração de venenos de animais, que tem um papel na saúde pública. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Bom, as pessoas veem as serpentes, né, como um grande problema, os animais peçonhentos de uma forma geral. No entanto, ela, além de manter o equilíbrio no ecossistema, dentro das biotecnologias, suas biotoxinas são de suma importância, né? Nós temos aí linhas de trabalho
onde mostram que componentes presentes no veneno de diversas serpentes, e eu vou citar uma nossa, que é a Botrops mugni, que é a jararaca do Cerrado, né, que ela é endêmica de região de Cerrado. Componentes desse veneno podem entrar em projetos, por exemplo, ele tem inúmeras utilidades, não só dentro da produção de cosméticos, mas também de medicamentos. Então, vou citar alguns trabalhos que existem nessa linha, usando componentes do veneno dessa jararaca, que estão direcionados a combate de células tumorais, né? Então, tem trabalho com tumores de mama, pancreáticos, entre outros que assolam aí a população. Dentre os mais utilizados, né, dessas toxinas que são utilizadas para uso terapêutico em humanos, quais você destacaria? A da cascavel, né, que a gente já tem componentes, inclusive patenteados pelo Brasil, como, por exemplo, o EMPAC, é uma molécula do veneno de cascavel que é 600 vezes mais potente que a morfina. Então, também já vem sendo utilizado. Então, cascavel, a própria Botrops mugni, que é a jararaca do Cerrado, a boca de sapo, que é uma grande causadora também de acidentes na região do Pantanal. Verdade. O veneno desse grupo animal, ele vem sendo bem direcionado em estudos também para tumores, e para situações como angina, por exemplo, também vem sendo utilizado. As jararacas, de uma forma geral, o veneno é de muito interesse médico. Tanto é que a biopirataria desse grupo também é bem alto, né? As serpentes brasileiras, porque o veneno é algo dinâmico. O veneno, ele traz a característica do ambiente do animal. Então, quando a gente pensa na medicação para uso humano, a gente tem que pensar na conservação do ambiente para se manter, porque às vezes a molécula que se faz necessária para a utilização na produção de um medicamento, ela só é encontrada no animal que está na natureza, Sim. em determinada condição. Sim. Então, vem tudo interligado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e depois volta para conversar sobre os cuidados que vocês dedicam a esses animais que são apreendidos, tá bom? Já voltamos, fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão.
Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando com a bióloga, médica veterinária Paula Helena Santa Rita, ela que veio conversar com a gente sobre esse trabalho que realiza no biotério da UCDB. E aí eu gostaria de entender qual é o papel de vocês, quais são os cuidados que vocês dedicam aos animais que são apreendidos. Bom, nos últimos anos, infelizmente, a taxa de apreensão, né, de animais exóticos, principalmente, ela subiu bastante. Então, tanto a Polícia Militar Ambiental, quanto a Polícia Federal e o IBAMA, eles vem sido recorrente essa entrega de animais exóticos lá no biotério da UCDB. Então, o interessante, por que a gente mantém esses animais? Justamente para a educação ambiental. Então, esses animais, eles são mantidos, eles recebem um chip de identificação, eles são submetidos a exames veterinários completos para a equipe entender como está o padrão sanitário daquele animal e ele é mantido dentro das necessidades de cada espécie. Então, o monitoramento desses animais, ele é diário e o cuidado tanto sanitário quanto alimentar também é direcionado em cima da característica da espécie trabalhada. Agora, outra coisa, a gente tem observado o maior número de animais silvestres nas ruas. Por que isso está acontecendo? Bom, Ricardo, a gente tem N motivos, né? Na verdade, é um conjunto de situações que levam a essas condições, principalmente de avistamento e encontro desses animais. Primeiro que a nossa cidade é uma cidade que a natureza permeia entre os edifícios, né? As nossas áreas verdes são gigantescas e essas áreas verdes detêm populações, tanto de invertebrados quanto de vertebrados. O crescimento ao entorno da cidade acaba por empurrar esses animais, né, para dentro dos perímetros urbanos. E nós temos outros problemas, né? Quando o cidadão não faz a sua parte com o seu lixo, com seus resíduos, isso acaba atraindo roedores, que é uma base alimentar de muitos animais. Então, é uma cadeia de eventos que acaba propiciando a presença desses animais aí nos perímetros urbanos. E o que é que pode ser feito para evitar esse tipo de ocorrência? Bom, começar pelo cuidado com lixo, né? E isso tem que ser um processo em cadeia, porque não adianta só você cuidar e o seu vizinho não cuidar. É verdade. Né? Então, esse monitoramento tem que ser intenso e mediante o avistamento, né? Existem áreas que já é bem demarcada da presença desses animais. Então, ter cuidado quando você está em deslocamento com veículo, por exemplo, para evitar atropelamento. Região do Lago do Amor. Todo mundo sabe que tem uma população gigantesca de capivaras e que elas fazem a transição ali na pista. Então, ter esse cuidado, né, para que não tenha um contato, por exemplo, atropelando esses animais. Avistou um animal, não tentar o contato com esse animal. Contemple, fotografe, mas nunca tentar aproximar, tocar ou capturar o animal. Por falar nisso, serpentes, que são um pavor de muitas pessoas, ao avistar uma serpente, qual é a
conduta que as pessoas devem ter, né? E quais são os erros mais comuns também quando isso acontece? O mais comum é a aproximação para selfie. Você está brincando com isso? Não. As pessoas ainda vão tirar uma selfie com Sim, aquela muitas serpente. vezes a pessoa chega a deitar no chão para poder fazer a imagem com o animal. É difícil até de acreditar. É difícil, mas infelizmente é real. Então, o principal erro é esse, né? Ou tentar, por exemplo, agredir o animal, que acaba estimulando o animal a reagir. Tá? Claro. Ultimamente, a gente tem visto muitos vídeos de populares que têm tido atitudes corretas. Por exemplo, uma de uma serpente ali próximo ao Parque das Nações Indígenas, aonde ela estava atravessando a pista de volta para a reserva, para o lado da reserva do Parque dos Poderes. Então, alguns ciclistas, o que eles fizeram? Eles estavam com roupas sinalizadoras, capacetes, né, luzes. Eles começaram a sinalizar e fizeram uma barreira, lateralizando o animal, acompanhando a travessia do animal, até que ele chegasse à mata e adentrasse. Então, eles protegeram a integridade do animal, mas não tocaram no animal. Eles deixaram o animal seguir o curso dele, né, sem que tocasse, sem que estimulasse o animal. Eles mantiveram uma distância segura, mas fizeram uma barreira para que o animal pudesse atravessar de forma segura. Então, isso aí são atitudes que as pessoas que fizeram esse procedimento não sabiam nem que animal era, que espécie de serpente era, mas tiveram uma boa ideia e conseguiram salvar a vida daquele animal para que ele atravessasse sem ser atropelado. Nesse contexto, a educação ambiental ganha um papel relevante, né? Com certeza. E nós estamos preparados para levar esse conhecimento à população? Com certeza. Existem diversos trabalhos de educação ambiental com vários grupos animais, não só as serpentes, né? E cada vez mais a gente tem essas ações se propagando. Agora, com a COP15, Campo Grande entra nessa rota oficialmente dos grandes eventos ambientais e foi de suma importância para a população campograndense. E como a gente esteve presente nesse evento, eu fui testemunha de como a população participou. Não tinham só pesquisadores das áreas afins, a população estava presente. Perfeito. E isso é muito bacana. Com certeza. Agora, falando também nas questões ambientais, eu gostaria de falar depois do intervalo sobre o papel do GRETAP, né, nos eventos extremos, tá bom? Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando a médica veterinária, bióloga Paula Helena Santa Rita. Paula, fala um pouco sobre o GRETAP e qual é essa atuação diante de eventos extremos, por exemplo, as queimadas no Pantanal. Né? Então, vamos lá. O GRETAP ele surgiu diante de um evento extremo. 2020, né, quando a gente teve uma das maiores catástrofes ambientais, não só no Pantanal, mas também como em áreas de cerrado no nosso estado. Então, o GRETAP ele surgiu dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, aonde eu presidi o grupo de animais silvestres e nós começamos a observar as ações que estavam ocorrendo no Mato Grosso, né, em relação a pessoas que chegavam no intuito de querer ajudar e acabavam não desempenhando o papel do resgate técnico animal. Então, lá em 2020, houve uma organização onde entraram instituições públicas, tanto federais quanto estaduais, privadas, comunitárias e do terceiro setor. Então, nós organizamos um grupo, hoje são 12 instituições que compõem esse grupo, e a gente consegue articular, porque dentro desse grupo nós temos Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Universidade Católica Dom Bosco, Universidade Federal, os Conselhos Regionais de Biologia e de Medicina Veterinária, né? IMASU, IBAMA, Fundação de Meio Ambiente, então, de Corumbá. Então, o que a gente organizou? A forma de atuação. Perfeito. Então, o GRETAP hoje ele é um grupo de busca e salvamento e que ele está interligado, porque o CRAS, né, pertence ao IMASU, o CRAS faz o papel de reabilitação desses animais. Porque antes havia a necessidade de entregas voluntárias, os bombeiros, o Preve-Fogo, essa equipe de linha de frente acabava resgatando do jeito que dava e trazia até o CRAS. Nós encurtamos esse caminho. O CRAS sempre atuou na reabilitação, né? Mas o CRAS não tinha perna para ir buscar os animais.
E nem é função do CRAS fazer isso. Então, o grupo, ele se modelou, se capacitou, e hoje a gente atua, faz essa ponte entre o local do incidente e o centro de reabilitação. Então, as equipes, elas são multidisciplinares, e a gente trabalha na linha de frente, juntamente com as equipes, tanto do Prev Fogo, quanto as equipes do Corpo de Bombeiro, né? Na ocorrência, no incidente, localizou o animal, a gente faz a visualização, faz a avaliação, porque muitas vezes não há necessidade de captura, né? Mediante a avaliação, precisa ser capturado, precisa ser removido, ok, a gente exerce, faz a captura e conta com o apoio das equipes para deslocamento até os pontos de atendimento. E aí, depois dessa captura, vocês, claro, tem um trabalho de reabilitação e depois reinserção desse animal na sua vida silvestre. Isso. O principal objetivo é reintroduzir o animal. Esse é o objetivo maior. Esse é o objetivo maior. É a conservação da biodiversidade da fauna pantaneira, né? Da fauna sul-mato-grossense, na verdade. Claro. Então, só o resgate em si, e por isso que a gente preconiza, a gente deve lembrar que o GRETAP ele é homologado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul, né? A gente trabalha em parceria nas grandes emergências diretamente com a Defesa Civil. Então, o principal objetivo que a gente prega também é cada estado ter o seu grupo de resgate técnico animal, porque são pessoas locais que conhecem o bioma, que conhecem a fauna e que se preparam para essa situação. Porque não basta só você resgatar, Ricardo. Você precisa ter um começo, meio e fim. Claro. Então, o resgate ele precisa ter ocorrer a busca e salvamento, o deslocamento da vítima para o local adequado e autorizado. Lembrando que animais silvestres, você precisa ter a licença de manejo desses animais. O grupo é devidamente regulamentado via Imaçu e Ibama, né? A gente não age pela cabeça e a gente obedece protocolos. Então, esse animal ele é entregue e hoje a gente tem nós somos uma referência porque trabalhamos diretamente com o Ibama, com o aplicativo Afago, que foi criado pelo Ibama e que foi aprimorado pelas nossas equipes no ano retrasado e o ano passado. Então, hoje, para 2026, esse aplicativo está redondo. É um aplicativo que dá toda a informação do resgate, do deslocamento, da reabilitação e da reintrodução do animal na natureza. Muito interessante. Agora eu gostaria de entender o seguinte, os impactos das queimadas, eles são momentâneos ou eles podem se prolongar? A longo prazo. Longo prazo. Longo Porque prazo. muda toda... Hoje, por exemplo, a gente não consegue afirmar. Todo mundo fala assim, 2024 foi mais tranquilo, 2025 foi mais tranquilo, embora 2024 a gente teve uma mortalidade considerável. No entanto, não comparada a 2020. Só que a gente não pode afirmar que foi menos intensa para as populações animais, ou se as populações animais de 2020 ainda não se recuperaram a ponto da gente ter uma mortalidade daquela intensidade que teve em 2020. Então, isso ela se alonga, porque não é só o animal queimado, é todo aquele sistema queimado, aonde o recurso alimentar daquele animal se perde, aonde o ambiente de abrigo, reprodução e vida daquele animal se perde e, consequentemente, o animal tem que se readequar às novas condições. Sem dúvida, é um trabalho bastante importante que vocês realizam. Eu gostaria de parabenizar por todo esse trabalho que vocês dedicam ao nosso meio ambiente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde e Algo Mais. Eu que agradeço o espaço para a gente divulgar um pouco aí das nossas atividades. Sempre à disposição. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia. Até o próximo Saúde e Algo Mais.